último dia 24, o presidente da OAB de São Paulo, Luiz Flávio Borges Durso, deu posse à diretoria da Comissão de Segurança Pública. O advogado Ales Gonçalves Júnior, que preside a comissão pela segunda vez consecutiva, destacou na solenidade que assume um novo compromisso à frente da Comissão de Segurança Pública para buscar uma solução na questão da Cracolândia. E completa em propor um pacto entre as autoridades do Executivo, Legislativo, Judiciário, o Ministério Público, os policiais civis e militares, a Guarda Civil Metropolitana, as Forças Armadas, a Polícia Federal, a sociedade civil, a mídia, enfim, toda a sociedade que nos unam ou que se unam para tentar ajudar aquelas pessoas, infelizmente, abandonadas por todos nós. Além das metas traçadas para esse segundo mandato, vamos também abordar com o nosso convidado de hoje o desenvolvimento pela OAB de São Paulo, junto à Comissão de Segurança Pública, com o convênio com a Cruz Vermelha Nacional e Internacional. Bom, temos a honra de receber hoje o Dr. Ales, que participa também aqui do Questão de Justiça. Dr. Ales, parabéns pela posse. A Rede Brasil teve também aí uma participação com o nosso presidente, que hoje também faz parte da posse como membro, e desejar ao senhor aí um bom início nessa batalha desse novo mandato. Obrigado, Siglione. Eu fiquei muito honrado com o convite de vir aqui falar sobre a minha posse e sobre o projeto da Comissão de Segurança Pública, que nós já estamos desenvolvendo desde janeiro, que é o efetivo combate, ajuda as autoridades a combaterem a questão da Cracolândia, que é uma questão muito séria e muito triste. Bom, eu queria até aproveitar também o gancho, né, para cumprimentar o meu presidente, Ales Gonçalves, que eu também, com muita honra, faço parte, como membro consultor, dessa Comissão de Segurança Pública da OAB. Aliás, no discurso, o nosso presidente Durso, claro, enalteceu todas as comissões que existem na ordem, fazem um trabalho extremamente relevante pela sociedade. Porém, ele mesmo ressaltou a importância da Comissão de Segurança Pública, principalmente na atuação brilhante aí do nosso querido presidente Ales, porque o trabalho dele, realmente, não só pelo enorme conhecimento que ele acumulou ao longo da sua vida com relação ao que se trata de segurança pública, às polícias em geral, às experiências internacionais, que inclusive vai nos passar nesse programa, mas principalmente, doutor Ales, como cidadão. Porque eu, pessoalmente, eu aproveito até para fazer esse desabafo, reclamo muito da postura do povo brasileiro, que eu acho que é um povo completamente alienado. Então eu vejo, de repente, esses verdadeiros cidadãos como o senhor, que sacrifica a sua vida, a sua família e reúne na sua comissão com toda essa paixão. A gente sabe o seu trabalho. Aliás, inclusive, o nosso querido Walter tem um grande destaque nisso também, indo junto nessas questões da Cracolândia. E eu acredito que talvez, graças a essa bandeira que o senhor levantou com toda essa vontade, parece que começa a haver uma luz no fim do túnel. A primeira coisa que eu fiz quando eu assumi a comissão o ano passado foi implementar a questão dos membros e, especificamente, na parte dos consultores, eu trouxe pessoas da mídia. O Siglione, você, o próprio Tolentino, aqui da Rede Brasil, o Zacarias, que era da Rede Record, porque eu penso que se nós não tivermos um apoio da mídia, não adianta, que nós não vamos conseguir alcançar o objetivo de mudar essa situação da população. A população realmente ela precisa entender, como fala na Constituição, segurança pública é uma obrigação de todo cidadão, não é uma obrigação só da autoridade, só do policial. Todo cidadão é responsável por segurança pública. Então, a ideia da OAB é discutir esse assunto com a sociedade, com as autoridades e fazer com que o cidadão perceba essa sua obrigação, que foi esculpida na Constituição de 88, e que ele passe a trabalhar ativamente nas questões de segurança, opinando, denunciando e, inclusive, cobrando as autoridades que façam o combate mais eficaz em determinados pontos da cidade ou do país. A gente tem acompanhado aí, nessa questão de unir esforços, né? Acompanhado
o doutor Arles, em visitas, quando faz a Delegacia Geral, ou quando faz também, quem está assistindo hoje não sabe, por exemplo, que no final de semana, em alguns dias da semana, a gente faz um acompanhamento no local, né? Tentando achar entre quem circula ali uma história para contar, um caminho para a gente começar a seguir essa questão da Cracolândia, de um mapeamento. Né? E aí, integrando essa questão das pessoas, né, e está aqui também, eu faço questão de destacar, Doutor Leopoldo, aniversariante do dia. Aniversariante do Parabéns dia. de público, Leopoldo, mais uma vez. Viu? E que é de uma outra subseção, que é do Tatuapé, né? Então, nessa união que o senhor faz, presidente, surgindo aí esses esforços, você vê esse pessoal trabalhando dessa forma, né? Pegando o final de semana, enfrentando aquilo que não é fácil. Quem passa ali pelo centro, às vezes, não tem nem só a percepção, porque não quer olhar para aquela pessoa que está do lado. Sim, e tem certeza. medo de passar ali, né? Na realidade, o que a gente identifica, Siglione, por isso o projeto começou fazendo esse levantamento, indo com vocês, com o Roberto, que é o Esteves, que é o nosso fotógrafo, para registrar essa situação. Mas mais do que isso, a gente perceber qual é o problema daquelas pessoas e buscar fazer uma interface com todos os órgãos públicos, o Ministério Público, o Judiciário, para tentar buscar a solução. Porque normalmente o que faz a mídia? Ela mostra o problema do drogado, mas não fala da solução. A questão é que a polícia faz o trabalho dela. Você tem ido comigo nas delegacias, nos lugares ali com relação, tratado o assunto Cracolândia, e você percebe o trabalho que a polícia faz de levantamento e de prisão dos traficantes. Isso é uma situação contínua, a Polícia Civil, a Polícia Militar faz isso sempre. Nós temos visto aí na mídia várias vezes. Semana passada, salvo engano, foram 5 pessoas presas traficando na Cracolândia. Agora não basta, né? Porque a polícia faz a parte dela, prende o traficante. E o usuário? Ninguém faz nada? É esse o foco do nosso trabalho. Aliás, aí que eu já queria perguntar, doutor Arles, porque uma das coisas que mais se fala é o pessoal quer tirar da rua, mas o pessoal dos direitos humanos não deixa. Isto é verdade? Ou o que querem os defensores dos direitos humanos é que a pessoa, sim, se vai retirá-lo da rua, mas é para tratá-lo. Sim. Para tentar reintegrá-lo à sociedade. Realmente eles não querem, eu conversei com algumas pessoas dos direitos humanos, é que a polícia tire e jogue na cadeia, ou jogue não sei o quê, 3 dias depois estão de volta. Quer dizer, como é que o senhor vê essa questão dos direitos humanos? A legislação permite que um cidadão que já não está com mais noção do que está fazendo, que ele possa ser retirado das ruas? Exatamente este o ponto difícil na solução dessa questão. A polícia, ela não tem como fazer isso sem uma ordem judicial, porque a lei não permite que você retire a pessoa sem uma ordem judicial para fazer uma internação coercitiva. Na realidade, o que as ONGs de direitos humanos discutem é que o cidadão tem o seu direito de ir e vir, e ele é que tem que decidir se quer se tratar ou não. No meu entendimento, esse é meu entendimento pessoal, e conversei com algumas pessoas do Ministério Público, alguns amigos e também da magistratura, eu penso que a saída seria você fazer a interdição daquelas pessoas e fazer a internação coercitiva, ele querendo ou não. Porque na situação que nós constatamos lá, Raul, daquelas pessoas que são totalmente dependentes do vício, como que ela tem discernimento para decidir o que ela quer? Esse é o ponto da questão. Eu acho que ela não tem mais condição. Ela é escrava do vício. Ele não sabe nem onde ele está, é verdade? Então, se ela é escrava do vício, como é que ela vai decidir se ela quer ir ou não quer ir? Ela não tem mais noção dessas coisas. Então, eu penso que a saída é buscar através do Ministério Público, da Defensoria Pública, do Poder Judiciário, o mandado judicial para a internação dessas pessoas. São várias. Hoje, a Prefeitura de São Paulo, pelo que nós estamos apurando, tem cerca de 40, 60 vagas. A própria Prefeitura nos informa que nós temos hoje uma população flutuante de 1.500 drogados na Cracolândia. Então, nós vamos ter que ver com a iniciativa privada, ou com convênio, ou procurando as igrejas, para que a gente consiga as vagas. Não é justo que se tire essas pessoas da rua e coloque elas num lugar inadequado e que elas não tenham tratamento adequado. Aí eu também não concordo. Aí eu vejo que, se isso for feito, as ONGs de direitos humanos
tem toda a razão em dizer que está afrontando o direito humano desse cidadão. Agora, tem que fazer a coisa bem feita para que se consiga a reinserção da pessoa. Porque esse tratamento, Raul, pelo que a gente tem conversado com o pessoal da área de saúde pública, leva 2 anos para que você consiga realmente resgatar essa pessoa daquele vício. Isso se houver vontade grande dele de sair do vício. Né? Então, o que acontece? É um tempo longo e um tratamento caro. Então, nós precisamos, na realidade, aquilo que eu disse na posse, fazer um pacto. Que todos na sociedade se voltem para resolver esse problema. Isso não é um problema pequeno, eu tenho dito em todos os lugares que eu vou o seguinte, Raul, a Cracolândia eu faço a comparação com um pão puma. Ou seja, cada fatia é responsabilidade de determinado órgão ou de determinada entidade, e algumas delas da própria sociedade civil ou da população. Então, todos devemos nos unir para resolver esse problema, que é um problema muito sério. A gente tem visto, né, Siglione? O Léo tem ido com a gente lá também, e as pessoas estão definhando e vão morrer se ninguém fizer nada. E, presidente, com a sua anuência, até comentar um pouquinho do que está sendo feito lá, né? A gente deve ter uns 2 minutos e meio antes do intervalo, mas o doutor Leopoldo, para quem nos assiste entenda o que acontece. Né? Hoje o Leopoldo está indo junto, hoje temos o Roberto Esteves, que é da Associação Paulista de Imprensa, está indo junto. Temos o André Calho, que é da TV Aberta de São Paulo. Né? Temos as opiniões hoje também do Raul Jafé, que é exímio conhecedor dessa área também de polícia, trabalhou muito tempo. Leopoldo, como é que você tem sentido? O que você sente quando você vai num local desse, que é realmente forte? Primeiramente, eu gostaria de cumprimentar o Raul, você, Walter. Primeiramente, parabenizá-los, o Walter e o Ares, por essa posse, né? O Ares, em especial, Obrigado. É o presidente lá da Comissão de Segurança Pública. Acho que é até importante nós ressaltarmos para o telespectador a importância da ordem, esse trabalho institucional, não só em prol dos advogados, mas em prol da própria sociedade. Antes de entrar, eu peço só permissão para ressaltar alguns pontos que foram colocados. Por exemplo, foi colocada essa questão da união. Acho que a união, o doutor Ares até comentou essa questão do pão. Acho extremamente interessante. Eu acho que todos nós somos responsáveis pelo pão. Essa questão da união, a questão vivemos uma nova realidade hoje. Se nós analisarmos a sociedade da informação, por exemplo, o Percy, ele já destacava a importância de que essa energia circule de uma forma ampla, de uma forma equitativa, para que essa energia circulando de uma forma equilibrada, nós teremos uma sociedade muito mais plena. E é mais ou menos nessa ótica que eu acho que as autoridades e o poder público em geral e as instituições, elas devem se unir. O doutor Ares, ele bate num ponto de extrema importância, que é essa união dentro de uma análise de gestão dessa problemática. Agora, essa problemática é uma das que nós vivemos, uma problemática que mexe com a dignidade da pessoa humana. Agora, desde lá do início do governo Lula, nós passamos por diversas questões. Nós tivemos lá os arrastões, tivemos depois os problemas das lotéricas, joalherias, e além das joalherias, nós tivemos aí agora essa questão da Cracolândia e outras questões envolvendo a criminalidade que trazem o debate. As explosões de caixas eletrônicos. E agora, ou seja, né, se nós fizermos um paradoxo entre essa questão da Cracolândia e as questões dos caixas eletrônicos, ou seja, como é que fica a vítima? Num primeiro momento, quando se analisou a questão das lotéricas, alguns políticos culparam que as vítimas ou os donos das lotéricas seriam os culpados pelos assaltos. Agora, quando nós colocamos os caixas eletrônicos, ou seja, o proprietário do caixa eletrônico, ele tem que pintar as notas, ou, não diria, na verdade, a instituição financeira tem que estabelecer um método para evitar essa criminalidade, ou seja, porque se ele não utilizar de um método alternativo, ele foi utilizado. Esse método já foi utilizado no Nordeste e surtiu efeito, por isso foi importado aqui para São Paulo. Agora, e com relação à Cracolândia, então, qual o método para se evitar maior degradação com a vamos deixar para o intervalo. Eu vou deixar para o intervalo, mas a pergunta feita. E a pergunta feita, antes eu queria entrar no próximo intervalo com esse trabalho todo social, que não é só nessa questão do estudo, e também na hora que acontece uma tragédia. Então, quando eu abrir o segundo bloco, a gente vai ver a questão do que aconteceu no Rio de Janeiro, nas regiões serranas, que eu estive lá também representando a OAB pelo Dr. Ares e pela Cruz Vermelha. Então, a gente vai para um rápido intervalo aqui e volta já com questão de justiça.
Olá, amigos do programa Questão de Justiça. E recentemente foi publicado que cientistas americanos descobriram uma vacina que vai revolucionar o mundo e que promete combater os efeitos da cocaína. Isso vai ajudar na recuperação de pessoas viciadas na droga, porque a vacina fabrica anticorpos, bloqueando a sensação de prazer inicial da cocaína. É claro que essa vacina ainda vai demorar para ser colocada à disposição dos dependentes químicos e usuários de drogas. Esse problema das drogas aflige milhões de pessoas no mundo inteiro. E aqui não é diferente, não é mesmo? É, meu caro telespectador, o assunto é delicado, mas atinge a todos nós. Quem não tem uma pessoa próxima ou conhecida com esse problema de dependência ou drogadição? A sociedade cobra respostas das autoridades no combate ao tráfico de drogas. E me parece que o problema maior está em nossas fronteiras, onde a droga e as armas entram com uma facilidade extrema, sem que o governo federal tome medidas enérgicas. Jogam depois a responsabilidade nas polícias estaduais e nas prefeituras. Mas o problema é crônico. E se o abastecimento pelas fronteiras não for contido, as autoridades dos estados e municípios apenas vão enxugar o gelo. O problema também está na nossa lei, que acaba impedindo a ação policial com relação aos usuários de droga. Você deve estar se perguntando, mas e a Cracolândia? Por que não tiram aqueles mortos-vivos que perambulam pelo centro de São Paulo? Pois é, a polícia fica de mãos atadas pela lei que impede até mesmo a prisão em flagrante de usuários de drogas. E mais, a prefeitura, apesar de colocar abrigos à disposição dessas pessoas, não pode obrigá-las a se deslocar ou sair daquele local. Enquanto não chega uma resposta dos nossos políticos, com uma lei mais dura e que enxergue os usuários de droga como pessoas que necessitam de tratamento efetivo de saúde pública, vamos continuar com esse cenário caótico e triste. Cobrar uma ação das autoridades é importante, mas a pergunta é a seguinte: o que você faz quando encontra um drogadido jogado no chão ou pedindo esmola no farol? Pois é, ao ignorarmos a existência desse drogadido ou dependente, estamos ajudando a colocá-lo cada vez mais à margem da sociedade. E o problema também é grave e muitas vezes está dentro de nossas casas e não enxergamos ou não queremos enxergar o problema que está com os nossos filhos e familiares. Não vamos deixar que nossos filhos e familiares sejam recrutados pelo exército do mal. A guerra contra o tráfico começa em casa. Tenha uma excelente semana. Você está aqui no Questão de Justiça, que pode ser visto em suas representações ali no nosso site. Acesse www.questãodejustiça.com.br. E agora o Questão de Justiça nas ondas do rádio também, participando da programação diária da Rádio Record. Você escuta pelo rádio e também vê e escuta pela internet. Acessa ali o programa Questão de Justiça, que está 5 vezes diariamente na programação da Rádio Record. Pode participar fazendo cidadania também, mandando um e-mail aqui para o nosso programa, questãodejustiça@rbtv.com.br. Bom, o assunto hoje é a posse da Comissão de Segurança Pública da OAB e esta comissão desempenhou um trabalho muito forte agora no começo do ano na tragédia do Rio de Janeiro, né, nas regiões serranas. Então, antes de falar um pouco sobre isso, a gente vai passar o vídeo que retrata o que aconteceu ali no curto espaço de tempo que a gente esteve lá, para você perceber quão forte foi aquele problema no estado do Rio de Janeiro. Dentre as ações do voluntariado, existe uma que é predominante, uma que é importante, é relevante e imprescindível. É ser o elemento que primeiro o vulnerável, a pessoa mais sofrida naquele momento, encontra no instante que precisa, que necessita de ajuda.
Então, o voluntário da Cruz Vermelha é a esperança, é a porta da esperança, é a janela aberta para uma nova oportunidade. Muitas das vezes de viver, de continuar vivo, de poder se alimentar, de poder buscar um parente mais distante e, sobretudo, ser a mão da sociedade, a mão da comunidade, dos empresários, a mão dos industriais, dos doadores, todos aqueles que procuram a Cruz Vermelha para fazer uma doação. Então, ser voluntário é dar o sangue, é dar a vida, é dar ajuda, é oferecer dignidade na hora do socorro. Esse é o grande papel. Mas tem que estar com o olho fechado. Ah, assim não vai. Vamos ver se você descobre o que é isso. O que é? Ah, então toma 2, porque você não sabe, você vê. Tá bom? A Cruz Vermelha Brasileira agradece pela sua diretoria nacional engajamento dos advogados de São Paulo a essa convocação do presidente da OAB de São Paulo, Dr. Luiz Flávio Borges Durso, assim como os esforços da Comissão de Segurança Pública da Ordem dos Advogados do Brasil de São Paulo, pela pessoa do Dr. Arnes Gonçalves Júnior. E nessa contribuição inestimável, tenho toda a certeza de que a população mais vulnerável, essa atingida por tamanha calamidade, assistida hoje pela Cruz Vermelha Brasileira, e com o apoio inestimável da Ordem dos Advogados do Brasil de São Paulo, com toda certeza, haveremos de cumprir uma parcela dessa missão que necessita agora de todo o apoio da população brasileira, especialmente a de São Paulo, na pessoa de todos os seus advogados atendendo a essa convocação. Eu, em nome do presidente, Dr. Luiz Flávio Borges Durso, convoco todo cidadão do Estado de São Paulo a fazer uma doação nas subseções da OAB e na própria seccional, para que nós possamos arrecadar e encaminhar todo esse material para a Cruz Vermelha, para que a Cruz Vermelha possa atender o cidadão que está no local de calamidade, necessitando da ajuda de todo o cidadão brasileiro. Bom, você que acompanha o vídeo, basicamente, talvez não tenha entendido quase nada, pegou o meio do programa agora, mas o que é isso? Viu, Raul? Isso é a OAB atuando efetivamente através desta comissão no auxílio a essa tragédia toda que aconteceu no Rio de Janeiro, não é? Que a gente chega lá depois de 3 dias, capitaneado aí pela presidência do Dr. Alice está aqui, e integra a Cruz Vermelha de lá para fazer esse trabalho. Esse povo sofrido, sem moradia, porque perdeu todo o referencial de vida deles, a casa sumiu, as pessoas sumiram, e aí chega a OAB, que faz um trabalho, e até depois que o doutor Leopoldo fala, para arrecadar alimento, mas mais do que isso, ter um olho, como falava o Moreira, um olho clínico, que era para passar para São Paulo, para contar o que estava acontecendo no Rio de Janeiro. Exatamente. Que coisa, parabéns, é um trabalho maravilhoso que vocês fizeram. E é pena, né, como é o Brasil, né? Nesse momento, alguns quilômetros de lá, na capital, no Rio de Janeiro, milhares de pessoas se acotovelavam para ver a apresentação do Ronaldinho Gaúcho ao Flamengo. Tem essas coisas. Enquanto vocês estavam ali sofrendo junto com aquelas pessoas brasileiras como nós, né? Na tragédia. Raul, assim é o Brasil, né? Eu fiquei muito feliz de ter sido escolhido pelo Dr. Durso, presidente da Ordem, para fazer essa aproximação com a Cruz Vermelha, para que a OAB São Paulo pudesse se engajar nessa campanha e arrecadar donativos para a população que foi atacada por aquela chuva brutal que teve na região serrana. E
depois que nós lançamos a campanha e a ordem e as emissoras que nos ajudam divulgaram esse projeto, a campanha andou sozinha, todas as subseções aderiram, inúmeras subseções fizeram... Subseção Tatuapé, 6 toneladas, né? A subseção que mais arrecadou. E aqui, sem puxar a sardinha para uma vez no Tatuapé, mas foi a subseção já ia te dar que mais palavra, arrecadou. Agora, sabe o que é importante destacar? Que a subseção arrecadou os alimentos não só pelo trabalho específico ali, pela ajuda específica dos advogados, mas toda a sociedade ajudou. As empresas da região, ali o Tatuapé se uniu e não só o Tatuapé, as regiões em si, a sociedade toda se unindo e descarregando caminhões ali de mantimentos na subseção. Quando nós pensamos nessa campanha, Leopoldo, que eu conversei com o Dr. Durso, nós não imaginávamos que nós íamos alcançar o que nós alcançamos. Essa é a verdade. Nós pensamos em fazer algumas arrecadações apenas com aqueles advogados que são os mais engajados, que participam da ordem. Mas a proporção dessa campanha foi muito grande, Raul. Como o Leopoldo frisou, eu quero passar a palavra para ele falar sobre o trabalho que foi feito na OAB do Tatuapé. Realmente a população, os empresários, os advogados, todos acabaram se engajando e fazendo uma campanha maravilhosa e mandando toneladas e toneladas de donativos lá para o Rio de Janeiro. O Durso, com muito empenho, soltou aquela portaria, né, institucional para todas as subseções de São Paulo. Hoje, se eu não me engano, nós somos 225 subseções na cidade de São Paulo, em torno de 200, no estado de São Paulo. No estado de São Paulo. Em torno de 225 subseções. Lá no Tatuapé, por exemplo, com a ajuda da sociedade em geral, foram 6 toneladas e outras mais. O doutor Eudécio lá na OAB de Itaquera também arrecadando inúmeros donativos, OAB Penha, Pinheiros, Vila Prudente, Santo Amaro, Guarulhos, com o nosso amigo Scheffer e outros mais. 2 dias de campanha, o colega presidente da OAB de Guarulhos ligou e falou: eu recebi aqui, eu estou com 2 caminhões de água, o que eu faço? Que maravilha, né? O colega lá de Santana também, enfatizando o trabalho do Dr. Fábio Mourão, fazendo um excelente trabalho, arrecadando inúmeros donativos também para essa campanha. Eu acho que é muito parabéns importante. Aos advogados, né? Os advogados que se uniram a fazer esse trabalho. É importante mencionar que esse trabalho parabéns à população como um todo, né, Raul? Mas eu acho importante os advogados, porque talvez seja uma das categorias que mais trabalhou para amenizar esse sofrimento. A OAB, capitaneada pelo Dr. Durso, teve a iniciativa, mas a população veio com a resposta. E essa resposta foi maravilhosa. Agora, talvez essa questão seja um exemplo de que quando a sociedade se une, quando as instituições se unem, tudo fica mais fácil, não é verdade? Agora, aí nós falávamos de Cracolândia, por exemplo. Se nós colocarmos essa questão em pauta, o que é preciso para que essa situação seja utilizada como exemplo? O que é necessário para que as instituições façam como a Cruz Vermelha faz? As instituições em geral. E aí eu posso explicar também. Estado, prefeitura, órgãos de segurança do governo, parlamentares. Não, eu queria só explicar o seguinte, que Cracolândia, porque nós temos aqui a Rede Brasil, ela alcança vários estados do Brasil. Talvez você de outras partes da federação não tenha ouvido falar Cracolândia. Cracolândia é um local dentro de São Paulo onde se reúnem drogados, cerca de 1.000, 2.000, se acumulam nas ruas de São Paulo numa degradação humana realmente, por mais que você esteja preparado, precisa ter muito estômago para aguentar a mais baixa degradação do ser humano, até onde ele pode chegar, e é isso que todos nós estamos envolvidos, porque aliás a problema das drogas está em todo o Brasil, né? Sim. Nós sabemos, até índios têm tido problemas com as drogas. Infelizmente nós temos tido notícia, Raul, de algumas cracolândias fora de São Paulo. Até nos índios, né? Os índios em regiões remotas do Brasil. Cracolândia é um lugar onde as pessoas se reúnem para usar crack, que é um tipo de droga. E que está mudando agora, que fazem uma piada, né? Piada de humor negro, né? Dizendo que vai mudar o nome para Oxilândia, porque agora chega essa droga aí, muito mais devastadora do que o próprio crack, né? Feita na base de cal virgem, que é um absurdo, né? O crack é um substrato da cocaína e o oxi é um substrato do crack. Que coisa, causa um estrago. É o lixo devastador. Do lixo, né? Exatamente. Eu acho que tem mais 2 minutos, né? Mas eu queria
frisar essa questão, não para encerrar, porque não vai dar para encerrar esse assunto nunca, ficou gravado na mente de todo cidadão brasileiro, principalmente quem é o cidadão do Rio de Janeiro, viu, Raul? Essa questão que hoje marca de novo o estado do Rio, que é a questão das enchentes na região serrana, eu acho que não só depende de uma questão do governo olhar, viu, doutor Aires, que aí mexe também toda essa concepção que o doutor Leopoldo coloca, mas também mexe com a consciência de cada um de nós. Sim, né? A população tem que participar ativamente, né? O senhor que me pediu que talvez tivesse algum depoimento, e graças a Deus eu tive lá, nesse ponto, porque foi terrível. O que eu vi perante tanto a Cruz Vermelha quanto a OAB, que a OAB, na hora que começam a mobilizar toda essa estrutura, né, de cidadania, porque ela é um exemplo de cidadania nesse estado democrático que a gente vive, né, ela movimenta a consciência das pessoas. Porque quando lhe representei em alguns momentos lá na Cruz Vermelha, lá, para ser olhos lá da própria instituição e ajudar, o que acontece? Tem seriedade, doutor Aires. Então, acho que, para quem estava no Rio de Janeiro e sentiu aqui, como o Roberto teve comigo, a necessidade, a carência, a falta de chão daquelas pessoas, e saber que tem uma instituição séria que toca isso, eu lhe agradeço, porque vi chegando os caminhões lá, eu vi chegando os caminhões que as subseções mandaram, e a esperança das pessoas que recebiam, como no final do vídeo, aquele mantimento que não tinha nada mais, nem água, nem comida, nada. Eles chegavam perto porque queriam só esperança. Quando pega aquela senhora e abraça o Fernando, que era da Cruz Vermelha, inclusive depois esteve na Globo, né? Queria um amparo. Um amparo que muitas vezes uma ação igual do senhor que tocou aqui, começou em São Paulo com o presidente Durso, deu para esse povo do Rio de Janeiro. Então eu quero agradecer, porque aquilo pode acontecer em qualquer momento, em qualquer local. Não é só questão só do Estado. Sabe, Siglione, uma das coisas mais gratificantes que eu já vi na OAB, nos 10 anos que eu estou lá, quando eu coordenava a Coordenadoria de Cidadania e Ação Social do Jovem Advogado, e nós fazíamos trabalho voluntário de orientação jurídica gratuita à comunidade em favelas, em várias entidades. Era, Raul, você pegar um cidadão e olhar, quando você vai falar com ele que ele tem um problema, e você olhava nos olhos dele, ele tinha aquela imagem apagada. E quando você explicava para ele como resolver o problema, e que o problema dele era resolvível, o olho do cidadão brilha, porque ele vê uma luz no final do túnel. Essa situação de você pegar uma pessoa sem perspectiva e dar a ela uma perspectiva, isso é fantástico, isso não tem preço, isso eu não vou esquecer nunca na minha vida. Olha, a gente vai para um break, doutor Aires, Leopoldo e tal. E chamar a sua atenção para o próximo bloco, que a gente vai passar um pequeno institucional ainda não terminado, né, que foi apresentado na posse da Comissão de Segurança Pública, da Cracolândia. A gente esteve ali e é com um olhar diferente. Você vai perceber que as pessoas que participam, que são pessoas ali que você às vezes não olha, né, no caminho, elas são seres humanos. Né? Tem casos de uma moça ali que você pensa até que é um rapaz. Então, eu quero que você fique atento depois do intervalo, perceba esse vídeo, quem sabe, na sua percepção e fazendo aí pelo menos o seu papel, o pequeno papel, comece a melhorar essa situação, essa vergonha nacional que é a Cracolândia aqui no estado de São Paulo. Estamos aqui na OAB do Tatuapé, hoje participando de um seminário diferente, junto com uma pessoa ilustre, que é o presidente da Caixa de Assistência dos Advogados de São Paulo, falando do primeiro encontro de carreiras jurídicas, setorizado no bairro do Tatuapé, que é um dos bairros maiores da cidade de São Paulo. Presidente, primeiro dizer que a sua gestão frente à CASP tem sido um exemplo para as caixas de assistência de outros estados e movimentando tanto o país, hoje com 380 mil advogados, né? Dr. Fábio Canton. Queria que o senhor falasse um pouco, não só para esse pessoal que está aqui do Tatuapé, mas para o estado inteiro que o senhor tem visitado. Siglione, eu quero primeiro agradecer a oportunidade de estar aqui no seu programa, falar para o seu telespectador.
E dizer que os advogados no Brasil já são quase 700 mil, só no estado de São Paulo, mais de 300 mil advogados inscritos. E essa jornada de carreiras jurídicas aqui no Tatuapé, por iniciativa do Dr. Hudson, do Dr. Leopoldo, aliás, quero parabenizar a gestão do Tatuapé, na pessoa do seu presidente, do Dr. Hudson, por uma iniciativa como essa. Porque falando de carreira jurídica, nós falamos diretamente ao jovem advogado, falamos ao estudante de direito, dando uma série de informações, trazendo uma série de informações, os painéis de temas absolutamente relevantes, preparados pelo Dr. Leopoldo. Ele está falando sobre ética, sobre prerrogativas profissionais, perfil das carreiras jurídicas, falando sobre o marketing jurídico e questões novas, como o leilão eletrônico, enfim, uma série de questões que vão auxiliar o jovem advogado e que vão auxiliar o estudante, inclusive para escolher ramos de advocacia, especialização, ramos de carreiras, inclusive as públicas, enfim. Um evento de bastante sucesso, um evento bastante oportuno, que traz grande benefício, sem dúvida nenhuma, à advocacia, especialmente à nova advocacia. Vou aproveitar que o senhor foi presidente do Tribunal de Ética e Disciplina da Ordem. E quando fala de carreira, também se fala da condição do advogado poder advogar. O senhor acha que melhorou nesse tempo dessas 3 gestões, já que o senhor participa da Ordem? Olha, o índice de falta ética do advogado é muito pequeno. Nós estamos falando de menos de 1% dos colegas envolvidos em problemas relativos à ética. De modo que a grande massa da advocacia trabalha de forma bastante honesta, de forma correta. Há, evidentemente, aqueles que, uma vez não seguindo a ética, nem sequer são mais colegas, não podem ser considerados advogados. Para esses existe o rigor do Tribunal de Ética, que existe não para punir o advogado, mas para salvaguardar a advocacia. Ao lado das prerrogativas profissionais, formam os grandes sustentáculos da advocacia, a salvaguarda da advocacia, o Tribunal de Ética e a Comissão de Direitos e Prerrogativas da OAB. Obrigado, doutor Fábio. É importante ver que a sua participação junto, já é um horário avançado, né? O senhor está participando com o advogado aqui, regionalizado do Tatuapé, e ver a sua atuação frente à CAASP, né? Eu espero que o senhor termine a gestão, continue ela de alguma forma, de outros cargos, mas esteja sempre presente para mostrar ao público do país todo que, frente à gestão dessa gestão nova da CASP, o senhor tem feito um bom trabalho para dar exemplo para as outras CASPs. Ciliano, eu agradeço e quero a você agradecer a oportunidade de falar no seu programa, mais uma vez ao seu telespectador, parabenizá-lo por essa iniciativa deste programa voltado ao direito e às questões do direito da advocacia, prestigiando a nossa entidade como um todo e, como eu disse, beneficiando a advocacia de todo o Estado de São Paulo. Obrigado. Você está aqui no Questão de Justiça, né, que hoje apresenta essa questão toda da Cracolândia. Questão levada pela nova diretoria, vamos dizer assim, pelo novo caminho, nessa segunda gestão do Dr. Ales Gonçalves Júnior, que é o presidente da Comissão de Segurança Pública da OAB de São Paulo. Para quem ligou a televisão, o Dr. Ales agora assume mais uma vez a presidência com um projeto forte, que é dar um caminho, uma luz, né, jurídica, um caminho entre as autoridades e a sociedade civil organizada com a questão da Cracolândia, essa vergonha nacional. E antes de voltar a palavra ao presidente, eu quero passar o pequeno vídeo que a gente exibiu na posse agora que foi na OAB no último dia 24.
Bom, aí vocês percebem, né? Aquilo, presidente, o senhor, né, promovendo essa integração de novo, isso é equipe, né, que foi feito lá, o senhor participou das gravações, o doutor Leopoldo, que está aqui, também está participado, queria só citar os nomes, o doutor Roberto, o Roberto Esteves, que é o fotógrafo, que é a parte de imagem, e o Pardal, nosso Pardal, que é o André Calho, né, e que tem feito... O Dimas, né? Nosso segurança, né? Porque ir na Cracolândia não é fácil, não. Não é fácil, né? Precisa ter muita coragem para fazer essa matéria. É uma matéria difícil, mas eu digo, posso falar, presidente? Com certeza. Eu digo que Raul, talvez não só a coragem, o impacto é a realidade social. Aquilo é um outro mundo, é uma outra realidade que a gente, às vezes, não quer ver e acha que sabe alguma coisa. Mas quando você está lá dentro e percebe que não tem regra nenhuma social parecida do que a gente vive hoje, é um impacto, porque tira também o nosso meio, a gente não sabe como lidar com aquilo. Se não bastasse o crime organizado, está ali dentro, né? Sim. O crime organizado, a gente sabe que muitos daqueles seres humanos que estão ali necessitam de cuidados. Agora, nós temos também a questão do crime ali dentro. A população às vezes não entende, Leopoldo, porque eu conversando com o pessoal do DENARC e conversando com o pessoal da primeira seccional, o que ficou muito claro para mim é que a Polícia Civil atua bastante, investiga, faz as diligências necessárias, filma, fotografa para poder materializar o crime do traficante, que é o tráfico, e fazer a prisão, pedir os mandados necessários para poder fazer a prisão. Só que, Raul, a montagem desse procedimento de investigação, normalmente ele demora 60 dias, 40 dias, e com a prisão do traficante, no dia seguinte você já tem um outro no local. E aí tem que se fazer um novo trabalho para poder fazer, porque dar o flagrante é muito difícil, você pegá-los. Eles sempre... em provas também. Então você precisa fazer esse trabalho de investigação preliminar para você ter o embasamento para que você possa prender e tirá-lo da rua. A dificuldade de prender em flagrante é muito grande. Então, a polícia enxuga gelo. E nós temos de outro lado a legislação penal hoje. Sim. Para o usuário, ele recebe uma advertência e depois ele é liberado e novamente volta às ruas, porque o crack traz uma viagem sem volta. Para nós tentarmos resolver isso, a via é atacar realmente no usuário. Atacar no sentido que eu digo é você conseguir levá-lo a fazer um tratamento, depois dar-lhe um treinamento para que ele possa voltar a trabalhar, arrumar um emprego para ele e conseguir que ele faça... Na verdade, resumindo, é inseri-lo novamente na sociedade como cidadão. E não como, do jeito que está lá hoje, parece um monte de zumbis andando. Presidente, eu quero mostrar para a população o quanto que o senhor participa. Então, vou citar alguns casos. Não, sabe o que acontece? O que acontece nessa situação? Quando você vê, eu tenho visto um desfile de reportagens a respeito da Cracolândia, porque, infelizmente, aí posso falar como jornalista, às vezes a mídia, ela pega um assunto e vai, massacra e tal, e fica na onda da vez. E não é essa a questão. A onda da vez não vai resolver a situação. Ela só chama a atenção, mas a Cracolândia, como bem diz o Raul, já tem aí há mais de 10, 20 anos que a gente sabe dessa história. Mas quero mostrar a participação, às vezes, da pessoa... Eu combati a Cracolândia quando eu era comissário de menor, de 82 a 93. Então, pronto, já é uma participação. Quer contar uma outra situação que a gente viu, o Roberto viu, e o Leopoldo também viu? Só cita o caso daquele empresário, não sei se era bem um empresário, que sai da Faria Lima e vai para lá, para o pessoal ver o que acontece. É verdade. Nós temos, Raul, uma entrevista que o Siglione fez com um cidadão num lugar que chama Cristolândia. É uma entidade que tem dentro da Cracolândia, onde uma igreja faz tratamento e tenta fazer a reinserção de algumas pessoas na sociedade, tratando, dando oportunidade. E nós conversamos com uma pessoa que trabalhava na área financeira, né, área de investimento, e ele disse que por diversas vezes ele trabalhava na Faria Lima, saía da Faria Lima, ia para a Cracolândia, sentava na rua de terno, como eu estou aqui, como nós todos estamos, e aí ficava 3 dias usando droga. Quando ele voltava para casa, ele não tinha mais nada, ele já não tinha gravata, ele não tinha sapato, ele não tinha mais paletó, não tinha carteira, não tinha mais nada. Aí ele voltava a trabalhar, acabou que foi mandado embora e
acabou por morando na rua, na Cracolândia. Hoje ele está nessa entidade, que é denominada Cristolândia, e está tentando se recuperar para voltar a trabalhar e voltar a ser um cidadão normal. Sabe o que me chamou a atenção? Foi que em determinado momento ele comenta que na rua ali, deitado, muitas pessoas passam, mas muitas pessoas nem olham para ele. Ele prefere não ver a realidade que está ao seu lado, né? Nem olham, nem Quer olham ver uma para outra? aquele... Mas esse rapaz é o exemplo que o projeto da ordem está correto. Está na linha certa, Leopoldo, porque se ele está conseguindo se recuperar e vai voltar a trabalhar e vai voltar a ser cidadão, eu acho que nós conseguimos, com o apoio da sociedade como um todo, de todas as entidades e das autoridades, nós vamos conseguir recuperar boa parte. Eu não vou ser otimista ao extremo de dizer que nós vamos recuperar todos, mas se nós conseguirmos recuperar alguns, eu acho que já valeu a pena, Raul. Claro. Não, e outra coisa, pode servir de um exemplo para todo o Brasil. Porque esse problema, como eu já falei, espero que a gente fala aqui da Cracolândia, aqui de São Paulo, e como eu disse, repito, o programa aqui é nacional, nós sabemos que outras partes do Brasil, o problema está por ali a também, minha da mesma esperança, maneira. Raul, é que o engajamento das autoridades, aí autoridades de uma maneira ampla, todas elas, de todas as áreas, e da sociedade, seja como foi na campanha da Cruz Vermelha para arrecadação de donativos lá para o pessoal da região serrana do Rio. Se todos se engajarem, como foi nessa campanha da Cruz Vermelha, eu tenho muita fé e muita esperança que nós vamos conseguir um bom êxito no caso do projeto da Cracolândia. Doutor Arias, nós temos no Brasil, principalmente profissionais de ponta, professores do mais alto gabarito. Acho que é importante que esses professores, esses operadores do direito engajados, em buscar alterações, se critica muito o nosso Código Penal, que é de 1940. Sim. Importante que esses ilustres representantes e ilustres profissionais do direito se unam para discutir essas questões, porque... Eu penso que as autoridades, e aí nós vamos diretamente ao Legislativo, que é o responsável por criar e modificar as leis, ou criá-las ou modificá-las, aperfeiçoá-las, eles devem estar mais próximos dos problemas. Ainda que nós tivemos a visita recente da Comissão de Segurança Pública lá da Câmara Federal, do Senado, não me recordo agora de qual das duas casas legislativas, mas não basta fazer o que eles fizeram. Passar num ônibus escoltado e tirar foto de celular de dentro do ônibus, Raul. Precisa ir lá como nós fizemos, durante 2 meses, descendo do carro, indo lá conversar com aquelas pessoas, para você poder entender como é que aquela pessoa chegou lá. Passar de carro, a população passa todo dia e não tem a menor noção do que está acontecendo. E passa a pé, né? Passa a pé. Posso citar alguns casos, por exemplo, para chocar mesmo, posso fazer isso, porque eu acho que tem. Por exemplo, há um caso que tem a famosa saidinha do fim de semana. Né? Saidinha, para quem talvez não conheça, quando a pessoa sai do presídio, passa o final de semana em casa. Então a gente encontra uma moça, uma figuríssima até, de óculos, para no meio da rua e quer conversar alguma coisa. E, detalhe, ela estava com a tornozeleira. Então, quer dizer, era verdadeiro. O que ela faz, essa moça, para ser rápido, vocês entenderem? Ela pede, eu vou falar, mas eu quero que vocês me escutem. Porque, às vezes, não tem... Isso que o senhor me falou é pura verdade, presidente. As pessoas não vão lá escutar esse sujeito. E o caso daquela outra moça que você parou, né, Leopoldo? Ela vinha com um carrinho empurrando, anotando o endereço dela e um telefone do orelhão, porque ela não tem mais documento, ela não é cidadã. Viu? Então, ela quer ser lembrada de alguma forma. Tem uma máxima que se fala muito, e eu acho que ela cabe muito bem nessa questão. Você não consegue fazer um omelete sem quebrar o ovo. E você vê a esperança do cidadão. Tem que ir lá. Né? O Walter tocou num ponto, você vê a esperança do cidadão. Ela veio com aquele bilhetinho, escrevendo, e o Walter perguntou, mas o que você escreve? Ela falou assim, olha, eu estou escrevendo o meu telefone, mas esse meu telefone é o orelhão público, porque eu tenho esperança de conquistar um emprego, preciso do emprego, presto serviços,
mas não tem um telefone. Então, deixa o telefone público que eu preciso de uma oportunidade. O lado chocante disso. Por que a moça não volta? Porque é isso, presidente, que o senhor está fazendo. A gente chega lá e escuta esse pessoal. Por que a senhora não volta? Infelizmente, eu vou falar a verdade nua e crua. A moça foi estuprada mais de 20 vezes. Não tem condições de voltar mais para casa. Procura auxílio, procura tudo, mas ela não tem mais, ela não é mais a mesma pessoa. Então, quando a gente vai lá, que eu vi o senhor indo no terceiro DP, que eu acompanho o senhor conversando com o secretário de Segurança, que vi o senhor falando com o delegado-geral, sabendo que não é só um caso de polícia agora, sabendo que é um problema de consciência de cada um de nós. É um problema da sociedade. Cracolândia é um problema de saúde pública, é um problema social, é um problema criminal. Tem várias situações que são incorporadas dentro da Cracolândia. Agora, eu diria, a presença do Estado ali, é imprescindível. Já sendo direto, a presença do Estado ali é primordial. Mas aí, doutor Leopoldo, é que essa proposta, doutor Alisson, na comissão, temos 2 minutos, vou pedir para ele explicar ao final, essa é de suma importância, porque ele não fica na metade do caminho, ele faz o caminho inteiro dentro de uma entidade séria que nem a ordem. Então, eu quero que o senhor coloque isso, para que pelo menos a gente tenha um pontapé nessa história e não fique essa vergonha de ano, sai ano, volta ano, e ter reportagens de colegas colocando aí e não vai resolver nada essa situação. Nós temos que resolver o problema do drogado, porque a polícia prende o traficante, mas e o drogado, apesar da prefeitura tentar auxiliar, não há estrutura. O usuário, né? O usuário, exatamente. O que acontece? Nós precisamos, quando eu digo atacar, Leopoldo, não é ir lá e agredi-lo, né? Na realidade é ir lá e dar oportunidade para que ele saia dessa situação. É atacar o problema, né? Exatamente. Ir lá e dar uma solução, porque muitos que nós conversamos, eles não saem porque não tem ajuda. E foi isso que eu percebi ao ir lá. Eles não saem de lá porque não tem ajuda. Então, vamos tentar ajudá-los. A ordem fazer interlocução entre as entidades, entre as autoridades, para que nós possamos, seja na área pública ou na área privada, dar a oportunidade para que ele tenha um tratamento e saia da droga e depois tenha treinamento para poder... Porque alguns não têm profissão. Vamos tentar treiná-lo para que tenha uma profissão. Alguns têm a profissão, mas estão desatualizados. Vamos fazer uma reciclagem. É isso que eu quero buscar na iniciativa privada ou até nos órgãos públicos e depois que essas pessoas consigam com os empresários, com os comerciantes, emprego, para que eles possam voltar a ser cidadãos como eram antes de, infelizmente, terem entrado nesse caminho que é difícil. E uma tarefa de grande responsabilidade, porque a situação ganhou tamanha repercussão e tamanho ganho de massa, que é uma tarefa difícil para qualquer instituição e qualquer órgão que possa... Qualquer cidadão não aceita essa situação. Às vezes não sabe como ajudar. Então, a ordem vai tentar fazer com que todos ajudem e a gente consiga, por fim, ou pelo menos minimizar essa situação que nos deixa tão tristes. Bom, a gente não vai ser agora que a gente vai encerrar esse assunto, né? Nós vamos voltar a falar de novo, doutor Alisson, porque aqui é para bater e rebater, para a gente tentar achar um caminho. Queria frisar o seguinte, que pelo menos o senhor está colocando um pontapé com uma entidade séria, através do doutor Durso, né? Montar um pontapé inicial nessa história com seriedade. Porque falar por falar e só botar nos pés da polícia... apoiou essa ideia desde o início. Então, doutor... Você estava o dia que eu conversei com ele. E só deixar para a polícia resolver, isso não é resolução nenhuma. A polícia não consegue. Tem áreas que não são de competência da polícia, então não adianta, né? Tem que ajudar a polícia a fazer nos momentos históricos mais importantes. Não vamos fazer com que a Cracolândia seja um fenômeno histórico, mas que ela, né, que essa situação seja liquidada. Bom, a gente está encerrando aqui o Questão de Justiça, deixando essa mensagem mais forte para você no final dessa noite. Pedindo licença, vou encerrar o programa com você, pelo doutor Arles. Eu queria fazer só um agradecimento. Sim. Eu queria agradecer a todos os membros da Comissão de Segurança Pública, inclusive a vocês que são membros, por me ajudar nessa campanha. Agradecer à Rede Brasil de televisão e a Mafre, que nos apoiaram também na realização do evento que foi a nossa solenidade de posse da Comissão de Segurança Pública no dia 24. Obrigado, doutor Arles. Obrigado, doutor
doutor Leopoldo. Agradecer ao doutor Marcos Tolentino, que hoje faz parte da comissão e também está abraçando, junto com a Rede Brasil e Televisão, a tentar um caminho, uma solução, uma luz no fim desse túnel terrível, que é a questão da Cracolândia, aqui no estado de São Paulo. Até o próximo programa Questão de Justiça.